Olá pessoal, eu espero ouvir um feedback aí se o som está tudo certo. A gente teve que fazer uma adaptação radical aqui porque a nossa câmera estava sem bateria, então a gente tivemos aqui os problemas e até eu peço perdão aí por esse pequeno atraso, mas estamos aqui, vamos dar início ao nosso estudo, tá certo? Isso deixa a gente sempre um pouquinho mais nervoso e é tudo ao vivo, então vamos lá. Deus nos abençoe. Vamos orar para estudarmos a sua palavra. Não há nada mais importante do que isso, do que nos colocarmos diante de Deus e falarmos com Ele. Afinal, é a palavra dele que nós estamos manuseando, então ninguém melhor do que Ele para estar conosco, para nos abençoar. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, eu peço ao Senhor que nos abençoe em mais esse encontro, um encontro de estudo da sua palavra. Nos abençoe, nos ajude e principalmente abra nossa mente para aprendermos a interpretar a sua palavra e mesmo assim nos alimente estudando a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu espero que vocês já estejam aí. Hoje é um estudo bíblico, mas um estudo bíblico diferente. A gente tem feito isso já, é o segundo domingo, e eu estou aproveitando esses estudos para mostrar para vocês como eu chego às conclusões que chego sobre cada uma das passagens, para ajudá-los a também perceber o que os textos nos ensinam nas suas passagens, que a gente chama de perícope, certo? Então é isso que a gente está fazendo. Hoje não vai ser diferente, mas ainda assim nós vamos nos alimentar e nos instruir com a palavra de Deus. Eu estou aguardando aqui um feedback de vocês para saber se está tudo certo aí com o áudio. Está tudo certo aí? Vamos lá, se tiver alguém já online, por favor, me dê aí um feedback. A gente conseguir. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar um dos textos mais consoladores de toda a Bíblia. Eu já disse isso. E, na minha opinião, é o texto de Josué, capítulo 5, dos versos 13 a 15. Vamos ler o texto? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Louvado seja Deus. Confessa aí para mim. Se você puder aí, até nos comentários, diga aí para mim. Você já ouviu algum sermão nesta passagem? Alguém já discutiu com você esse texto? Alguém já falou com você a respeito desse texto? Se você puder aí dizer sim, não, vai ser legal. Porque esse é um daqueles textos, e eu tenho procurado fazer isso, mostrar para vocês que com esta metodologia, a Bíblia se torna viva, a Bíblia se torna a palavra maravilhosa de Deus, que nos alimenta, que nos instrui. Então, esta é uma das passagens que você não ouve muito pessoas falando sobre ela. Na verdade, talvez você nunca tenha ouvido, como eu mesmo, até estudá-la pessoalmente. Certo? Eu já fiz isso há muito tempo, né? Então eu nem me lembro se foi porque eu ouvi alguém, mas já fiz isso há muito tempo. Mas eu sei que todas as vezes que eu me debruço sobre esta palavra e que eu trago à minha memória aquilo que esse texto está dizendo, aquilo que aconteceu com o servo do Senhor no passado,
eu me encho de alegria e de esperança. Eu renovo as minhas forças para poder servir a Deus. Opa, um acidente aqui. Vamos lá. Eu acho que nós teremos alguns desses acidentes porque está eu fazendo tudo meio que sozinho ou sozinho de vez. E aí soltou aqui o celular, caiu. Hoje está tudo meio complicado aqui. Deixa eu tentar ajustar alguma coisa aqui para me ajudar. Espera aí. Isso, eu acho que vai me ajudar. Foi um pequeno acidente aqui. Voltemos. Então, todas as vezes que eu estou triste, com medo, todas as vezes que eu vou viver uma situação difícil, eu procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse texto é um daqueles que me dá muita esperança. E como é que a gente vai descobrir isso? Eu quero que você descubra comigo o que esse texto ensina. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, então, é o exercício de seleção. E o exercício de seleção é você descobrindo do que é que o texto fala. Então vamos eliminar aquilo que não é personagem. A gente precisa descobrir de quem o texto fala e o que se fala desta pessoa, desta coisa, ou deste lugar. Então vamos eliminar do texto aquilo que não é personagem. Então a palavra estando espere aí que nós estamos tendo um probleminha. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos ver. Quando a gente sempre tem esses probleminhas quando a gente vai ou quando a gente está fazendo alguma coisa, pela primeira vez, né? E usando esse software pela primeira vez, pode acontecer isso. Vamos lá, vamos passar para a alternativa B. Qual é a alternativa B? Vamos lá. Estando não é um personagem, então nós vamos retirar a palavra estando. Ao pé, também não. Pé de Jericó é uma referência a um lugar próximo a Jericó. Então, o pé a gente deixa, Jericó. Levantou é uma ação, a gente tira. Olha, uma dica. Os, as, o e a são palavrinhas que sempre acompanham o personagem. Então, os olhos, olhos é personagem. Olhou e olhou não é, olhou é ação. Então a gente tira. Eis a gente elimina. Que elimina. Se achava em pé. Se é um personagem, mas ele é um personagem complicado, difícil de ser encontrado porque a palavra se tem muitos significados e a maioria deles não é personagem. Então o que eu vou fazer? Para não complicar, eu vou tirar. Achava, ação, em, aqui, olha só. Agora há pouco a gente deixou pé, porque se referia a um lugar. Aqui, a gente não vai deixar porque aqui está dizendo que ele estava em pé. Era o jeito que ele estava, era a forma como ele estava. Então não se refere a um objeto, não se refere a um órgão do corpo humano, não se refere a um lugar. A gente elimina. Diante a gente elimina. Dele é um personagem, fica. Um elimina, homem fica, que sai fora. Trazia, na, sai fora. Mão fica. Uma, espada fica. Nua, sai fora. Chegou-se, aqui tem aquela dicasinha, ó. Chegou-se. Toda palavra que tem
é precedida por um if e está grudada a uma ação, é um personagem. Então, o se é um personagem. Ele fica. Josué fica. A sai fora. Ele fica. E sai fora. Mais uma vez aqui, aquela dica, né? O lhe é personagem. Es é ação. Tu é personagem. Dos, não. Nossos, personagem. Ou dos, sai fora. Nossos é personagem. Adversário é personagem. Pronto. Nós retiramos do texto tudo que não é personagem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantos personagens nós temos aqui. Nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 16. Sobraram 16 palavras aqui. Vamos ao próximo. Respondeu é uma ação, a gente elimina. Ele fica personagem. Não, sai fora. Sou, ação, sai fora. Príncipe, personagem. Do, sai fora. Exército, fica. Do, sai fora. Senhor, fica. E acabo de chegar. Todas as palavras saem fora, porque não é personagem. Então também, sai fora. Josué se prostrou. Então Josué, eu vou tirar o se, porque já tirei uma vez. Prostrou é ação com o. Sai fora, mas rosto fica. Em, sai fora. Terra. E, aqui um segredinho. E o adorou. Adorou quem? Adorou o homem. Então, esse o é uma palavra que indica personagem. Então, ele fica. Eu vou dar um destaque nele aqui também, para vocês perceberem. A gente sempre encontra o, a, os e as como personagem. Toda vez que eles forem personagem, a gente vai ter que dar essa paradinha. Com o rosto em terra e o adorou. É ruim de falar. Então, toda vez que você tiver que se deparar com uma dificuldade na frase para pronunciar o a e o os e o a e o as, você está diante de um personagem. Adorou é uma ação e sai fora, disse-lhe. Então aqui a gente tem aquele segredinho, o lhe é um personagem. Que diz meu é personagem. Senhor, ao, seu, servo. Pronto, nós descobrimos todos os personagens desse verso. São 3, 6, 9, 12, 13. Nós vamos fazer todo o exercício porque é importante vocês entenderem como nós chegamos às conclusões que chegamos. Verso 15, respondeu o príncipe, respondeu, sai fora, do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias ficam dos pés, porque o lugar é personagem. Em que estás é. Em que estás é santo. Tudo sai fora. Mesmo santo sai fora, porque santo aqui é uma qualidade do lugar. Então, sai fora. E fez, sai fora. Josué fica, assim sai fora. Então, vamos lá. 3, 6, 7, 8. São 8 personagens que nós temos aqui, correto? Pronto. Terminamos o exercício de seleção. E com isso nós descobrimos qual é o clímax do texto. Qual é o clímax do texto? O verso que tem o maior número de personagens. Nesse caso, o verso 13. Certo? Aqui está o texto selecionado. Aqui tem 15 porque eu eliminei mais alguma coisa ali que... Deixa eu ver o que eu eliminei aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Eu devo ter eliminado alguma coisa aqui que... Ou contei errado. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Não, 16. Está aqui o texto selecionado, né? Todos os 3 versos. E o clímax do texto, que é
o verso 13. Ele é o clímax porque ele contém o maior número de personagens, mas ele também contém informações preciosas para as nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha aqui no clímax. Olha só, o clímax traz pelo menos 4 informações. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Primeira informação que a gente tem aqui. Houve um tempo na vida de Josué em que ele achou um lugar a sós e baixou a cabeça. Isso nos faz pensar que Josué estava vivendo um momento delicado, vivendo um momento difícil, porque ele está sozinho e de cabeça baixa olhando para lugar nenhum, certo? Ele deixou Israel afastado, procurou um lugar, baixou a cabeça. É possível pensar um monte de coisa, mas não vou fazer isso aqui não. Segundo, eis que se achava em pé diante dele um homem. Segunda coisa que o clímax nos mostra. Do nada, de repente, aparece diante de Josué alguém. Fica claro que apareceu alguém pelo diálogo que transcorre aqui, certo? Josué sabe que algo está errado, que algo é diferente, porque ele não reconhece esse soldado que aparece, de repente, num lugar que ele escolheu para estar de cabeça baixa. Ou seja, você está na iminência de uma guerra, você está nas portas do seu inimigo, e aí você acha um lugar, baixa a cabeça, e de repente aparece alguém com uma espada desembainhada, uma espada nua nas mãos. Algo diferente acontece e o texto narra isso. Outra coisa, esse homem que aparece traz uma espada pronto para a guerra. E outra informação que tem o clímax. Josué se aproxima desse homem e dialoga com ele. Vocês imaginam se você está diante do seu inimigo, num lugar sozinho, aparece alguém com uma espada na mão e você vai dialogar. Josué só fez isso porque ele sabia que havia algo de estranho. Era impossível que aparecesse alguém ali se de fato não tivesse algo de sobrenatural. Eu creio que é isso que passou pelo coração de Josué, por isso que ele não desembanhou a sua espada, também partiu para cima para o ataque, porque ele não reconhece aquele homem. Pronto, a gente não gasta tempo fazendo um sermão em cima do clímax do texto, mas a gente observa que o clímax não é clímax somente porque ele contém o maior número de palavras. Terminamos a primeira fase, vamos para a segunda. O exercício de classificação. Esse exercício é importante por quê? Porque nós vamos separar cada personagem do seu lugar e vamos descobrir do que é que o texto está falando ou de quem o texto está falando, certo? Então vamos lá, deixa eu pegar alguma coisa aqui para me ajudar nessa tarefa. Vou pegar isso aqui, só que eu vou mudar as cores aqui, vamos mudar para uma cor sem preenchimento. Vamos aumentar o tamanho da linha para ficar mais visível. Muito bem, tá aqui. O primeiro personagem é Josué. Então o que a gente tem que fazer para fazer a classificação? Pegar cada um destes personagens e descobrir no texto onde eles aparecem e somar isso e contar isso para ver do que é que o texto está falando ou de quem é que o texto está falando. Então tá aqui, Josué aparece uma vez, deixa eu fazer aqui um negócio, diminuir de tamanho, pegar mais um, deixar um pouquinho maiorzinho e pegar esse aqui. Pegar um maior assim. Ou se eu fizer isso, talvez até fique melhor. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para o máximo. Muito bem. São uns detalhezinhos só para a gente trabalhar melhor. Então vamos lá, vamos descobrir
onde mais Josué aparece. Eu acho que esse não era o que eu queria, não. Exatamente. Vamos deixar do jeito que estava. Josué, pé, Jericó, olhos dele é uma referência a Josué. Se você tem alguma dúvida, você vai para o texto, tá certo? Mas eu já sei que não vou. Um homem na mão, espada, Josué. Josué de novo. Vou colocar aqui. Josué, ele, e disse-lhe. Eu estou com dúvida aqui. Vou abrir minha Bíblia. Em Josué 5:3. Eu já tenho, não é 3. Josué 5:13. Eu já tenho a Bíblia aberta ali, no próprio texto, mas eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão a espada nua. Chegou-se Josué a ele. Muito bem. Não é uma referência a Josué. Deixa eu só ajustar aqui, porque eu não tinha nem planejado abrir a Bíblia. Mas, vamos lá. Então, Josué a ele não é o que a gente precisa. Disse-lhe, Josué falou com ele, tu é dos nossos? Opa! Nossos é Josué. Ou dos nossos adversários? Também é Josué. Aí terminamos. Josué aparece aqui 1, 3, 5 vezes. Vamos ao próximo. O verso 14. Josué 5:14. Vamos lá ver se esse primeiro aí respondeu ele. Então, o homem respondeu, então não é Josué. Sou o príncipe do exército do Senhor. Josué, apareceu de novo, vamos pegar aqui. Josué, rosto, terra, disse-lhe. Meu é Josué. Então deixa eu pegar aqui. Meu Senhor ao seu também é Josué. Não, seu não. Ao seu servo. Josué é o servo. Muito bem. Então tá aqui. Terminamos o verso 14. Vamos agora para o verso 15. Príncipe, exército do Senhor, Josué, mais uma vez. Tá aqui. Sandália dos pés, lugar, Josué de novo. Vamos pegar aqui. Pronto, acabou o verso 15, acabou as vezes que Josué aparece. Então são 5, 8, 5 e 3, 8, 9, 10 vezes Josué apareceu no texto. Tá aí. Agora nós eliminamos Josué daqui, ó. Nós já achamos todas as vezes que ele aparece. Próxima palavra que a gente vai procurar é o pé. Deixa eu só pegar isso aqui. Vou colocar aqui. Então agora a palavra que a gente vai procurar é o pé. O pé aparece quantas vezes? Aparece uma vez aqui e aparece mais uma vez aqui, ó. Porque veja bem, o verso de número 13 diz ao pé de Jericó. E lá no verso de número 15, o príncipe do exército do Senhor manda Josué tirar as sandálias dos pés, porque é aquele lugar. Então, o pé de Jericó e esse lugar é o mesmo personagem. Pronto, 2 vezes. Então, Josué 10, aquele lugar 2 vezes. A próxima palavra seria Jericó. Vamos andar um pouquinho. Jericó só aparece uma vez. A próxima palavra seria os olhos. Também só aparece uma vez. Vamos já eliminar isso aqui. A próxima seria o homem. O homem, nós vamos fazer. Tá certo? Então vamos fazer aqui. Vamos descobrir quantas vezes. O homem na mão, espada, ele. Opa!
Aqui é o homem também. Ele, lhe também é, tu também é. Deixa eu só organizar para ficar mais visível. Adversários, ele também é o homem. Príncipe também é o homem. Do exército do Senhor, rosto em terra, e o adorou. O também é o homem. Lhe também é o homem. Seu também é o homem. Se você tiver alguma dúvida, é só vir no texto. Eu vou vir aqui no verso 14. Do exército do Senhor acaba de chegar, prostrou-se com o rosto em terra, o adorou e disse: que disse meu Senhor ao seu servo? Então, o servo é Josué. O seu, que é uma palavra que indica personagem, que indica que o personagem é dono de alguma coisa, então é uma referência ao homem, ou ao príncipe do exército do Senhor. Então terminamos aqui, agora vamos para o verso 15, príncipe de novo, que é o homem. Do exército do Senhor, sandálias, pronto, terminamos. Então vamos lá, 4 e 5... 9, 10. Opa, faltou um aqui, ó. Eu estou na dúvida, mas eu acho que esta palavra Senhor, note que tem Senhor aqui e Senhor aqui, mas eu acho que o Senhor do verso 14 é uma referência ao homem que veio. Vou lá dar uma olhada, vou na Bíblia. Verso 14. Então prostrou-se com o rosto em terra, o adorou e disse: que diz meu Senhor? Tá vendo? Esse Senhor aqui era aquele homem que estava diante do Josué. Agora, príncipe do exército do Senhor é uma referência a Deus, ao Deus Pai. Então este Senhor aqui não é o mesmo desse aqui. São senhores diferentes. Então tá aqui. 11 vezes apareceu o homem. Beleza, então vamos aqui. Tá aqui. O homem, dentre os personagens que nós já analisamos, o homem é o personagem principal. E não vai ter ninguém que vai aparecer mais do que ele. Porque quando eu olho aqui para o texto, aparece mão uma vez só, espada uma vez só, adversário uma vez só, exército vai aparecer 2 vezes, mas não vai superar. Senhor, o Deus aparece 2 vezes, mas também não vai superar ninguém. Sandálias também não, e pés também não. Então, os personagens centrais desta perícope é o homem em primeiro lugar, com 11 vezes, e Josué em segundo lugar, com 10 vezes. Então, se eu quero falar alguma coisa, se eu quero aprender alguma coisa com este texto, eu tenho que aprender com estas passagens aqui, ok? Vamos lá então. Terminamos a segunda fase, viu? A fase de classificação. A classificação é para isso, ó. É para a gente descobrir do que é que o texto fala, certo? Então nós descobrimos os personagens aí centrais da passagem. Olhando para eles, a gente também tem uma noção geral do que o texto está falando. Por exemplo, esse texto está falando do dia em que veio do céu um homem, ou do dia que veio do céu um ser e dialogou com um homem que estava numa situação difícil. É isso, esse é o assunto geral desse texto. Quando eu tenho os personagens, quando eu tenho uma visão deles, eu descubro o assunto geral do texto. Terminamos esta fase, agora nós vamos à descoberta das verdades iniciais. O que é as verdades iniciais? É você olhar para o texto e ver o que o texto diz sobre o personagem que você escolheu para fazer a análise. Agora nós vamos analisar o personagem e ver o que foi dito dele, certo? Então, primeiro personagem, o homem, certo? Então, existe uma fórmula para a verdade. Primeira verdade, onde é que ela está? Ela está no verso 13, e é a primeira. Então, nós vamos trabalhar com ela. O homem, por que o homem? Porque é do homem que o texto está falando. Vamos lá.
Então, para fazer a verdade, eu venho aqui no texto, eu estou com a Bíblia na mão. Notem que essa metodologia te obriga a ficar o tempo todo olhando para o texto. E não existe nada melhor do que olhar para a Bíblia o tempo todo, ler a Bíblia. Isso é ruminar, é isso que o Salmo 1 nos incentiva a fazer. Feliz o homem que tem na lei do Senhor o seu prazer. E esse exercício aguça o nosso prazer pela palavra. Então eu estou com a palavra nas mãos aqui, está aqui o verso número 13. Aí eu vou olhar aqui todas as vezes que o homem apareceu. Então levantou os olhos, olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem. Está aqui o homem. Eu já vou marcar esse homem aqui. Que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele. Opa, está aqui o homem de novo. E disse-lhe, opa, o homem de novo. Vou marcar. És tu, o homem de novo, dos nossos ou dos nossos adversários? Então, no verso 13, ele aparece essas 4 vezes. E agora, olhando para as vezes que ele aparece, eu vou dizer, na verdade, o que o texto está dizendo. Então, estando de pé, Josué levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem. Então, o homem se achou em pé diante de Josué. O que mais que o texto diz? Trazia na mão uma espada. Então, coloquei uma vírgula aqui. Ele trazia na mão uma espada. Deixa eu fazer o texto aparecer. Chegou-se Josué a ele. Ele trazia na mão uma espada e permitiu, não, vamos colocar, e permitiu a aproximação de Josué. Ele permitiu a aproximação de Josué. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, permitiu a aproximação de Josué, que lhe perguntou se era dos dele ou dos adversários, Pronto. A verdade é essa. É isso que o texto está nos ensinando. O homem se achou em pé diante de Josué. É um ponto aqui, né? Ele trazia na mão uma espada. Eu não coloquei nua, mas eu vou colocar. E permitiu que ele se aproximasse e perguntasse. Se ele era aliado ou adversário. Aliado ou adversário. Pronto. Quando você está construindo as verdades ou as lições, é assim mesmo. Você precisa ir ajustando para ficar melhor a pronúncia, para ficar mais compreensível, mas você precisa dizer exatamente o que o texto está dizendo. Você não pode inventar nada, você não pode criar nada aqui não. É dizer o que o texto está dizendo. E o que o texto está dizendo? Que um homem se achou em pé diante de Josué, esse homem trazia uma espada nua, esse homem permitiu que Josué se aproximasse e perguntasse se ele era aliado ou adversário. É isso que o texto está dizendo. Esta é a verdade inicial do texto. Beleza, terminamos a primeira, vamos para a segunda verdade. Verso 14. Mesma coisa, viu? Nós estamos falando do homem, então nós continuamos falando do homem, certo? Então vamos lá.
Vou procurar ele no texto, todas as vezes que ele aparece. Vamos lá, vamos procurar ele aqui no texto. Respondeu ele. Ele quem? O homem. Então, não, sou príncipe. O homem está dizendo que ele é príncipe. Do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e é o homem. Adorou e disse-lhe. Então também é o homem. Josué falou com ele. Que diz meu senhor? Tá aqui o homem de novo. Ao seu servo. Seu também é uma referência ao homem. Então o verso 14 está recheado desse personagem. Vamos descobrir o que isso nos diz. Respondeu ele. O homem respondeu que era príncipe do exército do Senhor e acabara de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele foi adorado por Josué e este lhe perguntou. Vamos mudar isso aqui. Ele foi adorado por Josué que se prontificou como servo dele e lhe perguntou o que o trazia. Ele perguntou o que ele tinha a dizer. Pronto, essa é a verdade. A gente pode fazer um pouquinho diferente entre eu e você, pode haver uma certa diferença, mas o importante eu não inventei nada, eu só disse o que o texto está dizendo. O homem respondeu que era príncipe do exército do Senhor, talvez nem precisasse colocar tudo ainda, mas tudo bem, é isso que o texto diz, e que ele acabara de chegar. Em seguida o texto diz que ele foi adorado por Josué, que se prontificou como servo dele e lhe perguntou o que ele tinha a dizer. Pronto, terminamos. Este é o exercício de verdades iniciais, de descoberta das verdades iniciais. Fizemos a segunda verdade, mas nós temos 3 verdades aqui, porque são 3 versos e cada um deles representa uma verdade. Agora o verso de número 15. Vamos lá. O verso de número 15, também o homem. Vou procurar o homem aqui no 15. Respondeu o príncipe. O príncipe é o homem, está aqui. Do exército do Senhor. A Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Pronto, o homem aqui só aparece uma vez. Então vamos lá. O homem, você pode colocar até assim. O homem príncipe, se quiser, respondeu a Josué. Eu vou mudar. O homem disse a Josué que ele deveria descalçar as sandálias dos seus pés, porque aquele lugar era santo. Pronto,
terminamos aqui a verdade. É isso que o texto está dizendo. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Descalçar a sandália dos pés, porque... Eu vou mudar aqui. O lugar onde ele estava era santo. Pronto. Descobrimos a última verdade. São 3 versos e nós temos o personagem aparecendo nos 3 versos. Se o personagem, note uma coisa, se o personagem não aparecesse aqui, como ele apareceu, não haveria verdade sobre ele aqui, tá certo? A gente está fazendo, nós estamos construindo as verdades a partir das aparições do personagem. Então pronto, tivemos 3 verdades. A partir das 3 verdades, nós terminamos essa terceira fase e agora vamos para a última fase. Qual é a última fase? É a mais gostosa, mas para chegar à mais gostosa, eu preciso passar pelos exercícios anteriores, que é seleção, classificação, verdades iniciais, para agora eu aplicar isso para a minha vida. Como eu vou aplicar isso para a minha vida? A partir das verdades eu aplico para a minha vida. Então vamos à terceira fase, que é as aplicações para hoje, que é aquilo que eu vou usar para ensinar minha família, é aquilo que eu vou usar para edificar minha vida, é aquilo que eu uso para me fortalecer na fé. Isso são as verdades, ok? As lições, as aplicações. Então vamos lá. Eu tenho aqui um tema que eu não sei ainda o que é, porque eu ainda não trabalhei as aplicações para a minha vida. Tenho uma ideia já, só pelas verdades, mas vamos lá. Então, eu trouxe a verdade e coloquei aqui e a gente vai trabalhar a lição, porque agora não é mais a verdade inicial, não é mais o que foi dito sobre o personagem no passado, agora é o que a Bíblia está dizendo para mim, já que eu olho para a Bíblia e aprendo com os princípios que ela traz para mim, correto? Então vamos lá. Primeira lição, onde é que está essa lição? Está no verso 13. Qual é o personagem que eu estou tomando como referência? O homem, certo? Eu não posso misturar as coisas, eu não estou pensando em Josué aqui, viu? Eu estou pensando no homem, eu estou partindo da verdade que nós extraímos desse homem. Eu vou até marcar novamente aqui o homem para a gente saber que estamos falando desse homem. Um homem que trazia na mão espada nua, chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu? Pronto, tá aqui. É a partir desse personagem que nós vamos construir a lição. Então, o homem se achou em pé diante de Josué. Vamos à lição então. Esse homem é o príncipe do exército do Senhor. Josué chama esse homem de Senhor, então eu vou pensar o seguinte. Você pode colocar o príncipe do exército dos céus. Deixa eu apagar isso aqui um pouco para não mudar o texto lá para baixo. O Senhor dos céus vem pronto para vencer, ou pronto para a guerra. Esse homem está com a espada nua, desembainhada nas suas mãos. O Senhor dos céus vem pronto para vencer e não nos impede a aproximação. Beleza. Essa é a lição. Esta é a lição inicial. Pode ser que a gente mude. Deixa eu trabalhar aqui para melhorar isso. O que o texto está dizendo? O homem se achou em pé diante de Josué, ele trazia na mão uma espada e deixou Josué se aproximar e falar com ele. O Senhor dos céus vem
pronto para vencer, porque ele está com a espada nua, desembainhada nas mãos, ele está pronto para a guerra, ele está pronto para lutar. Ou pronto para lutar e não nos impede a aproximação. Olha só o que esse texto está dizendo. Josué nos representa hoje. Josué era um homem que estava diante do seu maior desafio, o maior desafio da história de Josué. Porque até agora Josué atravessou o Mar Vermelho para chegar nas terras de Israel. Mas Josué não havia enfrentado ainda nenhum inimigo como líder de Israel. De repente ele se encontra nada mais nada menos com o inimigo mais poderoso daquela época. As muralhas de Jericó eram intransponíveis para qualquer exército inimigo que viesse à frente. Josué está ali parado. De repente Josué acha um lugar e está de cabeça baixa. O que faz uma pessoa achar um lugar para ficar só e de cabeça baixa? Ou o que uma pessoa faz quando está de cabeça baixa num lugar sozinho? A gente só faz isso quando a gente está, quando a gente quer ficar a sós com Deus. A gente só faz isso quando o coração da gente está aflito. A gente só faz isso quando a gente está desesperado. E o que esse texto está me dizendo é que quando a gente estiver desesperado, quando a gente estiver sozinho de cabeça baixa, quando a gente estiver angustiado, sabe o que acontece? O Deus dos céus vai se manifestar de alguma forma, ou ele vai estar ao nosso lado de alguma maneira, ainda que eu não possa ver com esses olhos, ainda que eu não experimente o que Josué experimentou, vendo pessoalmente uma manifestação de Deus. Ainda que isso não aconteça, pelos olhos da fé, eu creio, eu tenho certeza absoluta que nos piores momentos da minha vida, Deus esteve lá. E Ele esteve pronto para a guerra, porque todas elas foram vencidas. E muitas delas não foram vencidas por minhas próprias forças. Eu sei que milagres aconteceram, e eles aconteceram porque esse Deus aqui se manifestou lá de alguma maneira. Esse Deus se fez presente lá, pronto para vencer, pronto para lutar, e lutou as minhas guerras. Será que isso não já aconteceu com você centenas de vezes? Você está de cabeça baixa, você está isolado num canto, você está sozinho diante de desafios gigantescos. E de repente, mesmo sem saber de onde viria a saída, portas se abriram. Sabe por que isso acontece? Por causa desse texto, por causa disso aqui. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Quando nós estamos vivendo situações difíceis, Deus vem, o Senhor dos céus vem, Ele vem pronto para lutar, com a espada nas mãos, com a vitória nas mãos. E sabe o que é muito legal também nesse texto? Deus não nos impede de nos aproximar dEle, de abrir o nosso coração para Ele. Porque foi o que Josué fez. Josué está sozinho num canto de cabeça baixa, de repente aparece um ser diante dele lá, aparece alguém, ele olha, vê um ser com uma espada, ele corre para junto daquele ser. A gente precisa tentar imaginar como é que foi a história. Aquele homem está só diante dos seus inimigos, Israel está afastado, seus homens estão afastados. Aparentemente pode estar escuro, porque Josué não reconhece quem é esse soldado. Josué se aproxima a si mesmo. E Josué pergunta. E eu aprendo aqui que nos meus piores momentos, nas minhas dificuldades, Deus não só vem, Ele não só vem pronto para vitória, pronto para lutar comigo, por mim, mas Ele se deixa aproximar. Ele se aproxima, ou ele estabelece, ou ele se permite estabelecer contato. Então, se você estiver vivendo momentos difíceis, primeiro você precisa acreditar que Deus está aí do seu lado. E que se Ele não está ainda, Ele virá, e Ele virá pronto para qualquer guerra que você tiver de enfrentar. Outra coisa, se aproxime dEle.
porque Ele não vai te expulsar da presença dEle. Não importa o que você tenha feito, porque já houve momentos na minha vida em que eu falei assim, o tamanho da burrada que eu fiz, dessa vez eu vou por água abaixo. E Deus se manifestou, e Deus segurou a onda, e Deus mudou a história, e Deus me preservou, e Deus cuidou de mim, Deus me abençoou. Porque o nosso Deus é assim. O Deus que nós cremos é assim. E eu aprendo isso aqui com esse texto, olhando para Josué, porque eu não sou diferente de Josué. Deus não mudou. Então esta é a primeira lição. O Senhor dos céus vem pronto para lutar e não vai te impedir de se aproximar dele, de conversar com ele, de falar com ele. Segunda lição que a gente pode aprender aqui com esse texto. Agora no verso 14. O homem era príncipe do exército do Senhor que acabara de chegar. Foi adorado por Josué e o ouviu perguntar o que diria aquele servo. Então vamos lá. Qual é a lição que nós aprendemos? Vamos continuar ali no Senhor dos céus. O Senhor dos céus. Vem com o Senhor dos céus que vem é o melhor que lá existe. Aquele que é digno de ser adorado e o único a quem devemos servir. Olha que lição maravilhosa. E percebam, se não é isso que está dizendo o verso 14. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais essa letra, só para ficar melhor. Talvez a gente até pode ajustar um pouco. Mas olha só, segunda lição. O Senhor, a primeira. O Senhor dos céus vem, pronto para lutar, para nos defender, para enfrentar conosco as nossas guerras, e Ele não nos impede de nos aproximar dEle. Mas olha só a segunda, o Senhor dos céus que vem é o melhor que lá existe, porque não veio qualquer um, veio o príncipe do exército do Senhor, e todos os teólogos entendem que esse texto está falando de Jesus Cristo, e é óbvio que sim. Por quê? Porque olha só, ele se intitula príncipe do exército do Senhor. Josué o adora e ele aceita adoração, e os anjos não aceitariam adoração jamais. Os anjos não podem ser adorados, então não é um anjo qualquer. Aliás, não pode ser um anjo, porque anjo nenhum aceitaria adoração. E outra coisa, Josué o chama de Senhor e ele aceita a nomenclatura usada para Deus. Ele aceita, um anjo não aceitaria. E como ele não se auto-intitulou o Deus Pai, ele se disse príncipe do exército do Deus Pai, então nós temos certeza de que esse texto está falando de Jesus Cristo. Então o que eu aprendo aqui é que quando eu estou vivendo momentos difíceis, o Senhor vem pronto para a guerra e aceita que eu me aproxime dele nesses momentos. Em segundo lugar, eu aprendo que esse Senhor dos céus que vem é o melhor que lá existe, é o maioral dos céus, é o Filho de Deus, aquele que é digno de ser adorado e o único a quem nós devemos servir. É isso que eu aprendo com esta passagem, porque Josué cai com o rosto em terra, adora aquele ser que está diante dele e se prontifica como servo. Deus mandou o melhor que ele tinha e o melhor que Deus tinha para nos socorrer, não só no que diz respeito à eternidade. O melhor que Deus tem, que pode nos socorrer, é o seu próprio Filho.
Jesus Cristo. E Deus sempre vai fazer isso. E Deus fez uma única vez para nos tirar da pior de todas as encrencas que eu e você pode se meter, ou que eu e você tínhamos, que é a encrenca do inferno. Deus mandou o seu melhor, Deus mandou o seu melhor guerreiro, pronto para vencer, e ele venceu na cruz para que eu tivesse a vida eterna. Mas eu não creio que esse texto deva ou possa ser usado apenas para falar de um Cristo que veio para nos salvar, mas também para falar de um Cristo que está pronto a defender os seus servos quando eles estiverem enfrentando as suas piores batalhas. Esse texto é maravilhoso, porque me faz enxergar que eu nunca estou sozinho. Eu já enfrentei momentos difíceis na minha vida, eu já enfrentei lutas das quais, e aliás eu enfrento lutas das quais os crentes jamais têm sequer ideia. Eu não desisti ainda, eu não sucumbi ainda, eu não fui destruído ainda, porque tenho a certeza absoluta que o meu Deus em Cristo nunca me abandonou, e houve muitos momentos em que ele me carregou no colo, porque se ele não tivesse feito, eu teria certamente sido destruído, como Josué teria sido, se ele não estivesse lá para consolá-lo, para ajudá-lo, para dizer a ele que ele estava ali com ele. Então, amados irmãos, não dá para olhar para um texto desse sem se encher de emoções. Não dá para olhar para um texto desse e acreditar nele. Porque o que a gente precisa não é saber ler a Bíblia, é aceitar que a Bíblia é a verdade de Deus para a minha vida. E eu aceito que isso aqui é a verdade de Deus para a minha vida. Eu aceito que Deus me visita. Eu aceito que Deus vem para me socorrer. Eu aceito que Deus me aceita diante dele. Eu aceito que Deus manda sempre o melhor para nos socorrer. Ele mandou aquele que é digno de ser adorado. Ele mandou aquele que é digno de que nós caiamos sempre de joelhos diante dele, como servos humilhados, como servos pequenos, mas não pequenos o suficiente para não ser amparados por ele. Então esta é a segunda lição que eu aprendo aqui. Mas ainda há uma outra verdade, uma outra lição para aprendermos. O verso de número 15 agora. O homem, príncipe do Senhor, respondeu a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Vamos ver o que a gente aprende aqui agora, nessa terceira lição. O Senhor dos céus. O Senhor dos céus vem para nos dizer que onde um filho seu puser os pés, ele santifica. Eu aprendo isso aqui, irmãos. Eu aprendo isso aqui. Para mim é isso que Deus está querendo nos dizer. Eu já fiz algumas análises mais profundas nesse texto. E tem uma coisa que acontece nesse texto, porque ele parece ser um pouco diferente daquela conversa que um dia Deus tem com Moisés e fala: descalça as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Me parece que há uma pequena diferença aqui. Ainda que ela não seja real, eu vou trabalhar como se fosse. O que o Senhor dos céus que veio e se aproximou de Josué, pronto para vencer, pronto para lutar, aquele que é o melhor dos céus, aquele que foi adorado e que é digno da nossa adoração, é digno de que nos prostremos diante dele e nos coloquemos como humildes servos. Esse que vem, ele vem para dizer para nós que no leito do câncer ele santifica a cama. Que quando o médico disser que é câncer, ele santifica as nossas vidas. Quando faltar comida, ele santifica a nossa casa. Quando vier a demissão, ele santifica o nosso caminho até o novo trabalho.
Eu entendo que o que esse texto está dizendo, irmãos, é que onde um filho de Deus está, e Deus está, aquele lugar é santo. E nesse caso, não importa que lugar seja, não importa o tamanho da dor. Eu fiz um curso de evangelismo explosivo com o Dr. James Kennedy, que faleceu há uns anos atrás. E o Dr. James Kennedy um dia foi evangelizar dentro de um leprosário. E depois de entrar em vários quartos de pessoas que estavam mais sadias, havia um quarto isolado. E ele então perguntou para a enfermeira por que havia aquele quarto. Ela disse: lá está o pior doente que nós temos. Lá tem um homem que já perdeu o nariz, já perdeu todos os dedos da mão, já perdeu as orelhas, já perdeu o cabelo, já perdeu os lábios. Lá tem um homem que está definhando, está morrendo aos poucos, comido pela lepra, porque não se tratou a tempo, por alguma razão que nós não sabemos. O Dr. James Kennedy entrou naquele lugar. Aquele homem já não falava mais porque ele não tinha língua. O Dr. James Kennedy apresentou Jesus para aquele homem. O Dr. James Kennedy fez a pergunta se aquele homem entregava a sua vida a Jesus Cristo, e aquele homem, com o cotoco de mão, levantou as mãos para cima e deu um sorriso sem dentes e sem língua, dizendo: sim, porque ali Deus santificava. Porque Deus santifica o lugar onde um filho seu está, ainda que a luta seja a pior possível. Esse texto está aqui como um dos maiores consolos que a Escritura pôde me dar. Todas as vezes que eu estudo esse texto é assim. Eu não me contenho, porque a alegria que toma o meu coração não pode ser maior. Por isso, eu sempre quero trazer à memória esta passagem, para me recordar que o Senhor dos céus sempre vem para dizer que onde você pisa, BCU, eu santifico. Onde você passa, eu santifico. Por isso que eu não tenho medo da sombra que me ronda, do mal que me cerca, e de todas as lutas pelas quais já passei. Eu sempre soube e eu sempre trouxe à memória que Deus estava ali. Ali era o céu. Ali era o céu. Deus se fez presente. Deus veio pronto para a guerra. Deus lutou comigo. Deus lutou por mim. Agora a gente já pode pensar num tema. Nós já temos as lições, vamos dar mais uma olhadinha rápida. O Senhor dos céus vem pronto para lutar e não nos impede de aproximar. O Senhor dos céus vem e o que vem é o melhor que existe, aquele que é digno de ser adorado, o único a quem devemos servir. O Senhor dos céus vem para nos dizer que onde um filho seu puser os pés, ali é santo, ou ali ele santifica. Então, qual é o tema que a gente pode fazer? Eu acho que o melhor tema para isso seria o que o Senhor dos céus faz nos diante das nossas grandes crises. O tema pode ser algo parecido com isso. Talvez você desse até um tema melhor do que o meu, um tema um pouco diferente. Mas eu acho que esse é um tema que expressa um pouco daquilo que o texto está dizendo. O que o Senhor dos céus, Jesus Cristo, nosso Salvador, faz diante das nossas piores crises, ou das nossas, eu vou colocar assim, piores
crises. Ainda que talvez aquela não tenha sido a pior das crises de Josué, mas foi certamente uma das maiores porque foi a primeira. A conclusão seria você trazer de volta as lições. Vamos trazer aqui o tema, né? Deixa eu pegar o tema. Com esta passagem e o primeiro personagem, o Senhor, nós aprendemos que o Senhor dos céus, não. Nós aprendemos o que o Senhor dos céus, vou mudar a cor só para... O que o Senhor dos céus faz diante das nossas piores crises? Primeiro, Ele vem pronto para lutar e nos deixa se aproximar. Segundo, Ele vem com o que há de melhor no céu. Aquele que é digno da nossa adoração e de que nos submetemos como servos. Terceiro, Ele vem para tornar santo o lugar onde está o Filho de Deus. Pronto, tá aqui, ó. Se eu fosse pregar esse texto, eu terminei. Se você quer ensinar sua família um texto maravilhoso, é assim que a gente faz. Esse é só um deles. Mas, irmãos, usando essa metodologia, eu descobri que toda a Bíblia é maravilhosa. Toda a Bíblia é perfeita para a gente nutrir a nossa alma. Como é um texto como esse, pouco usado e pouco ensinado nas igrejas, mas um texto de uma profundidade tão intensa que sempre aguça as minhas maiores emoções. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por ter falado comigo de novo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por ter me alimentado com esta palavra. Eu sei que eu estou diante de um grande desafio, que é ensinar teus servos a interpretar a Bíblia usando uma metodologia. Eu só não tenho mais medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor abrirá a mente e o coração dos teus filhos, e eles aprenderão a degustar tua palavra, desta maneira intensa e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, se vocês estão comigo, agora é aquela hora da gente responder perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer sobre o texto, parece que hoje a gente acabou um pouquinho mais cedo do que o normal, apesar das dificuldades aí do início, porque tive que fazer algumas adaptações, certo? Então vamos lá, estou aqui com o YouTube aberto e pronto para responder pergunta. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? Se tiver, pode fazer. Só que eu não consigo ler se tiver aqui. Acho que vou ter que tirar.
Eu fui trazer para cá e... Ai, gente, o que aconteceu aqui? Bom, estamos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que enquanto eu ajeito aqui, sua pergunta chega, certo? Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu não estou conseguindo localizar. Já consegui resolver o probleminha aqui, mas não consegui localizar nenhuma pergunta. Eu creio que a gente... Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer também pelo WhatsApp, enfim, podem entrar em contato comigo e a gente responde, tá bom? Deus abençoe a todos, eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. Até mais.